Por algum instante da minha vida eu me via como uma bomba relógio, que eu poderia infectar qualquer pessoa a qualquer momento e que eu nunca mais ia poder amar ou ser amado. Meu nome é Lucas Raniel, eu tenho 30 anos de idade e vivo com HIV há 9 anos e trabalho em mídias sociais e como palestrante há 7 anos dentro dessa pauta da comunicação da prevenção e vivência com HIV. Como e quando descobriu a doença? Eu descobri o HIV em meados de dezembro de 2013, no final de novembro, início de dezembro, e foi através de um teste surpresa, pois eu estava tratando por um longo período uma hemorroida, no ânus, e na verdade no final do estágio onde eu fui realizar as testagens, eu descobri que era uma sífilis perianal. E através dessa sífilis no proctologista, que ele analisou, fez o toque, as testagens todas, ele solicitou também o exame de HIV, que foi meu primeiro e único exame na vida, e ele deu reagente. Aí a partir desse diagnóstico, eu comecei a entender como é viver com HIV no Brasil e estudar um pouco mais sobre a pauta também. E qual foi a sua primeira reação? Minha primeira reação ao pegar o diagnóstico reagente para o HIV é aquela sensação de morte, de culpa, de onde eu errei, o que eu poderia ter feito para isso não acontecer. A gente fica se culpando muito e se coloca naquele lugar de sujo, de errado. Tanto que as pessoas até hoje utilizam o termo, quando se testam e dá não reagente, elas utilizam o termo "tô limpo", Aí eu questiono muito esse termo hoje em dia sobre o que é estar limpo, o que é estar sujo, entendeu? Significa que o meu sangue é sujo porque eu vivo com HIV? Então a sensação que eu tive naquele momento, quando eu peguei o diagnóstico reagente, foi de morte e de culpabilização mesmo, tanto que naquele exato momento eu tentei suicídio, graças a uma ligação da minha mãe, no mesmo instante. Eu desisti dessa ideia, mas foi um processo bem doloroso até eu conseguir entender a minha existência e a necessidade de eu falar abertamente sobre a minha vivência com HIV. E como foi a reação dos seus amigos e dos seus familiares? Você teve apoio, sofreu preconceito? Em relação aos meus amigos, familiares, foi um momento assim bem complicado para todo mundo, porque ninguém tinha noção nenhuma do que era o HIV. E é óbvio que eu tive minhas questões pessoais, de depressão, de aceitação, mas em relação à família e amigos eu tive bastante apoio. O que eu não tive apoio foi de outras pessoas que eu decidi contar ao longo desse processo, onde eu estava me descobrindo como uma pessoa vivendo com HIV. Tanto que eu já sofri, por exemplo, uma violência de um garoto que eu apenas beijei na boca. E aí eu contei pra ele e ele acabou me batendo, me dando 3 socos no braço, no ombro, e me culpando porque ele tinha acabado de sair do dentista e que eu ia infectar ele através do beijo. E foi assim, um momento bem traumatizante pra mim. Tive outras situações também de preconceito, mas não eram pessoas próximas a mim, eram sempre pessoas conhecidas ou encontros casuais, nunca alguém próximo mesmo, porque as pessoas que estavam próximas a mim e que estão próximas a mim até hoje em dia sabem muito bem como se infecta com HIV e entendem muito bem sobre todos os estigmas e preconceitos que a gente vive hoje em dia. Como foi se relacionar? Como foi falar abertamente com seus parceiros? Eu já vinha passando por situações de autoaceitação e de afastamento, de relações casuais ou amorosas, por esse medo mesmo, Por algum instante da minha vida eu me via como uma bomba relógio, que eu poderia infectar qualquer pessoa a qualquer momento e que eu nunca mais ia poder amar ou ser amado. Então eu vivi esse momento bem problemático e a partir dessa violência física eu tive um estalo e comecei a procurar saber mais como as pessoas reagiam a isso. Eu tive um momento de reclusão, de não querer me relacionar mais com ninguém, mas a partir dessa violência me fez pensar sobre como eu poderia chegar e falar para as pessoas que eu vivo com HIV, em qual momento seria o momento ideal, e isso acabou se tornando uma grande experiência social ali do ambiente que eu vivia e que eu frequentava na época. Então foi assim, um gatilho bom, por algum lado, porque me fez entender o quão problemático é a gente falar da pauta do HIV na sociedade brasileira hoje em dia. E você procurou ajuda psicológica?
Sim, no momento que eu descobri o HIV, eu acabei tendo ajuda psicológica. Depois de um certo período, eu larguei essa ajuda psicológica porque eu não me adaptei muito ao profissional. Voltei para casa da minha mãe com depressão, tive outra ajuda psicológica, mas que tinha um envolto de religião no meio disso e não me deixava muito confortável porque me colocava num lugar de culpa por ser um homossexual e ter adquirido uma doença que, teoricamente, atinge uma população específica. Então eu fiquei meio confuso nessa época e hoje em dia eu faço terapia. Eu acho importantíssimo a gente falar de saúde mental também. E como você vê a sociedade brasileira perante o assunto? Você acha que ainda existem muitos mitos? Em relação ao HIV, a sociedade brasileira ainda está bem atrasada. Nós éramos um país onde éramos referência a nível mundial no tratamento de HIV até o ano de 2017, 2018, e depois desses anos aí a gente perdeu esse posto por conta de todo o desmonte que a gente sofreu dentro da política, dentro da pasta do Departamento de AIDS aqui no Brasil, mas o Brasil ainda está um pouco atrasado sobre entender sobre HIV. A gente tem diversas pesquisas, a gente tem muitos métodos de prevenção hoje em dia disponíveis, a gente tem muitos métodos de tratamento. Estar indetectável é algo que muitas pessoas não fazem ideia do que é. Eu vivo com HIV há 9 anos, mas eu estou indetectável há 8 anos e meio. Indetectável hoje em dia, comprovado cientificamente, que se você está indetectável, durante 6 meses, você já não transmite mais o vírus do HIV. E essa informação a população não tem. Quando a gente fala de HIV, de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, a população ainda pensa muito no preservativo, pensa muito na comunidade LGBT, mais focada nos homens gays, acha que é uma doença que acomete somente um grupo específico. Então a gente avançou muito na pauta de prevenção, de tratamento, a gente só não avançou na pauta de comunicação sobre o assunto. Você acha que ainda existe muita ignorância, que eu digo no sentido de não entenderem o que é o HIV, o que é a AIDS? Explica um pouco pra gente qual a diferença. Ainda tem muita ignorância em relação à diferença de HIV e AIDS, porque o HIV é o vírus que se instala no organismo humano e faz com que ele destrua as nossas células de CD4 e CD8, que são nossas células de imunidade do organismo. A partir da destruição dessas células é onde se desenvolve a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Que em línguas latinas a gente chama de SIDA. E outra curiosidade legal que as pessoas não fazem ideia é que no Brasil só não se chama SIDA por conta da Nossa Senhora da Aparecida e as outras SIDAs que a gente tem no país. Mas em línguas latinas a gente fala SIDA, em línguas inglesas a gente fala AIDS. Então, para o HIV desenvolver para AIDS é um processo, às vezes, demorado. Depende muito da sua estrutura, né? Da onde você vive, do que você se alimenta, se você tem uma saúde legal. Mas essa diferença entre HIV e AIDS ainda é muito nebuloso no imaginário da sociedade brasileira. Por isso que é importante a gente saber diferenciar, mas não deixar de acolher também pessoas que vivem com HIV e estão em estágio de AIDS. Porque essas pessoas, principalmente que estão no estágio de AIDS, são as pessoas que mais demandam de atenção, carinho, afeto, amor, para que elas consigam reverter esse quadro através da tomada de medicamento. Porque, infelizmente, a gente ainda vê muita gente morrer de AIDS no Brasil. São cerca de 12 mil pessoas por ano que morrem em decorrência da AIDS. E aí, quando a gente filtra esses números, a gente vê que essa população que está morrendo é a população preta, periférica, LGBTQIA+. E aí a gente esbarra no racismo estrutural que existe dentro do nosso país. E a AIDS é uma ferramenta de genocídio na nossa população, principalmente da população preta e periférica e LGBTQIA+. E sobre a cura, você acha que a esperança ela tem só o lado bom ou ela também tem só o lado negativo? Eu acho que a esperança tem um lado bom, mas no nosso caso, como pessoas vivendo com HIV, tem um lado negativo que bate muito forte nas nossas existências, que foi quando eu comecei a perceber e receber muitas mensagens de centenas, milhares de pessoas que me mandam no meu Instagram, que foi: todo Dezembro Vermelho a gente trata da pauta do HIV
na mídia, né? E essa pauta começa a se aquecer para outubro, novembro, às vezes no meio do ano com a parada LGBT vem alguma notícia do tipo, e sempre vem alguma notícia de que a cura está próxima, de que a cura vai chegar, e essa cura eu já não vejo faz 9 anos. Então, assim, isso cria uma angústia. Hoje em dia eu consigo lidar bem com essa informação porque eu entendi como que funciona essa questão midiática, né, da pauta. Mas isso em pessoas que não têm informação ou que pararam suas vidas por esses anos esperando uma cura, sabe? Eu conheço pessoas que me mandaram mensagens falando que não namoram ninguém e que vão esperar pela cura. Só que aí quando a gente fala da tal cura do HIV, a gente tem que primeiro falar sobre a nossa cura psicológica. De nada adianta a gente oferecer uma cura para a população, sendo que o psicológico dessa população não está preparado para lidar com como a sociedade vai receber essa cura, né? E também se essa cura um dia chegar, para quem que ela vai chegar? Quais grupos vão receber essa cura? Quando eu comecei a ter esse insight de que eu estava vendo, já era o meu 4º ano vivendo com HIV, e todo ano vinha notícia de cura. Eu falei, gente, não é possível. Eu tô no 4º ano vivendo com HIV e tá vindo notícia de cura e essa cura nunca chega, sabe? O que tá acontecendo? E aí eu comecei a expor meus pensamentos na rede social e receber as mesmas angústias de outras pessoas que vivem com HIV. Eu comecei a notar que a tal da esperança nem sempre é tão boa. Então é importante a gente enfatizar isso, que falar de cura também às vezes pode ferir e machucar muito pessoas que esperam ansiosamente por essa cura. E agora eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que ainda veem o HIV como uma sentença de morte. Bom, falar que o HIV é uma sentença de morte hoje em dia, teoricamente não era para ser, mas infelizmente por essa falta de estrutura na comunicação, sobre prevenção, sobre vivência, sobre tratamento, a gente não consegue falar que não tem essas questões de morte. Eu acho que não é o fim da linha. Eu, por exemplo, costumo falar que quando eu descobri o HIV, para mim foi um recomeço, porque eu comecei a entender melhor o meu corpo e a cuidar melhor da minha saúde. O que eu costumo falar hoje em dia é que o HIV ele foi uma bomba, mas ao mesmo tempo ele foi um presente para eu ressignificar a minha existência aqui nesse planeta, né? O que eu falo para uma pessoa que descobriu o HIV hoje, agora, nesse exato momento, é para ter calma, para não se desesperar, porque não é o fim da vida. Você pode ressignificar essa existência, né? Eu tatuei, inclusive, uma fênix aqui, porque eu acho que é sobre isso, né? A gente ressurge das cinzas, a gente traz nosso fardo, a nossa dor e consegue transformar isso em algo bom. Então, calma, não se desespere, busque suporte psicológico, busque acolhimento com as pessoas que você ama e com que você confia e bora pra frente, porque tem muita vida pela frente ainda e o HIV não é o fim da linha. Algo que eu sempre falo nas minhas comunicações é para a população heterossexual, principalmente, que é para a gente deixar de achar que o HIV ou que qualquer outra doença acometa somente uma população específica. Essa imagem e essa construção foi feita pela mídia lá na década de 80 e isso se reproduziu nessas últimas décadas e fez com que a população heterossexual deixasse esse autocuidado de lado, né? Então, o recado que eu sempre deixo é que o HIV não é uma doença específica de um grupo, ela é uma doença específica de uma comunidade inteira, de uma população inteira. Então, não tem por que a gente jogar esse fardo todo nas costas da população LGBTQIA+, que já sofre muito nesse país, com as violências diárias que a gente sofre, que também tem resquício dessa construção midiática em relação do vínculo do HIV com a comunidade LGBT. Então, eu acho que o recado que eu deixo importante mesmo é que todas as pessoas precisam se testar com regularidade e usar os métodos de prevenção que a gente tem disponível e acessível, que são os preservativos, gel lubrificante à base d'água, e esperar para uma sociedade onde outros métodos de prevenção sejam acessíveis para toda a população.